feito nesse semestre um evento casado que junta, portanto, uma atividade de sala de aula com um evento aberto do Grupo Direito e Políticas Públicas. Hoje nós temos uma discussão muito importante, muito relevante, contemporânea, atual, sobre concorrência e regulação das plataformas digitais. Eu queria agradecer imensamente a presença da nossa convidada e do nosso convidado, além também da presença da nossa moderadora, que de resto tem nos acompanhado neste curso de Direito Econômico, e vou começar frisando o agradecimento pela gentileza, pela disponibilidade de tempo, pela atenção que nos dão. Vou começar agradecendo a Lucília Falsarella, ao Filippo Lancieri e a Beatriz Kira por estarem aqui conosco. Vou apresentar brevemente cada uma e cada um de vocês, para depois, em seguida, passar a palavra para a Beatriz Kira, que vai conduzir os debates, as apresentações da Lucília e do Filippo, que vão durar mais ou menos 20 minutos cada uma delas. Também quero agradecer mais uma vez a Carolina Saito pela participação, pela ajuda no curso e também na organização dos eventos do Grupo Direito e Políticas Públicas. Muito bem, a Lucília Falsarella Pereira, carinhosamente conhecida pelos seus amigos da faculdade como eu, como Luli, fez São Francisco comigo, um pouquinho mais nova, como eu disse antes, mas é minha contemporânea, e hoje é diretora do Departamento de Cartéis da Competition and Markets Authority, a CMA, que é a autoridade antitrust do Reino Unido. A Lucília foi consultora de direito concorrencial no Ministério da Fazenda britânico, Her Majesty Treasury, na resposta à crise financeira de 2008. Antes de tomar parte no serviço público britânico, trabalhou na Comissão Europeia, na Diretoria-Geral de Concorrência e também como advogada em São Paulo, antes de se radicar no Reino Unido. O Filippo Lancieri é doutorando em Direito na Escola de Direito da Universidade de Chicago e fellow no Stiglitz Center, dessa mesma instituição, que é parte da Escola de Administração da Universidade de Chicago. A pesquisa de doutorado do Filippo tem relação e foco e ênfase no aprimoramento da governança, nos mecanismos de governança dos mercados digitais. Filippo, obrigado a você também pela sua gentileza, pela sua presença. É um prazer ter você aqui e a Luli nesse nosso evento, nessa nossa atividade. E eu quero rapidamente apresentar também a nossa amiga e professora participante do curso de Direito Econômico, que é a minha querida amiga também, Beatriz Kira, que hoje, depois de ter feito uma apresentação inicial na primeira parte do curso, nesta parte mais aberta, que também é um evento do Grupo Direito e Políticas Públicas, vai fazer a mediação e comentários ao que Lucília e Filippo disserem. A Beatriz é doutoranda em Direito Econômico pela São Francisco, pela Faculdade de Direito da USP, onde também é pesquisadora do Grupo Direito e Políticas Públicas e também pesquisadora sênior na Blavatnik School of Government, da Escola de Governo, que é a Escola de Governo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, onde ela faz também uma pesquisa sobre regulação e concorrência nas tecnologias digitais, das plataformas digitais. Vou passar, então, a palavra à Beatriz, para que ela conduza os debates daqui para frente. Eu queria apenas mencionar e sublinhar o fato de que o tema da regulação e da concorrência nas plataformas digitais é um tema que reúne os mais importantes elementos do direito econômico, dos desafios do direito econômico. Tem a ver com regulação, tem a ver com concorrência, mas não apenas, tem a ver com inovação tecnológica, tem a ver com o papel do Estado na economia, com a capacidade estatal de regular, de defender a concorrência, tem a ver com controle democrático, com democracia em uma perspectiva mais ampla, com valores democráticos. Tudo isso está em jogo e por isso a gente resolveu trazer esse debate que reúne, portanto, o estado da arte
do direito econômico, do direito regulatório, da defesa da concorrência para vocês hoje aqui. Beatriz, obrigado pela tua curadoria nesse evento de hoje. Mais uma vez, um imenso obrigado a Lúlia e ao Filipe. Eu vou passar, então, agora, finalmente, sem mais a palavra para a Beatriz e também, mais uma vez, um obrigado imenso a Carol pela ajuda. Vamos lá, Bia. Obrigada, professor. É realmente um prazer estar aqui no Grupo de Direito e Políticas Públicas, agora desse outro lado da mesa, mediando o debate, fazendo a moderação com convidados tão especiais. Obrigada, Lula e Filipe, por terem aceito participar da discussão hoje. Estou realmente muito animada. Eu queria também só pedir, em termos de housekeeping, normas gerais para as pessoas, por favor, manterem os microfones fechados durante as falas. A gente vai ter uma sessão conjunta de perguntas e respostas no final, depois da apresentação tanto da Luli quanto do Filipe. Mas se vocês tiverem perguntas durante o debate, quiserem só guardar o lugar na fila, mandem o nome no chat dizendo: tem uma pergunta, eu gostaria de fazer no final, e eu vou me assegurar de que eu chame vocês para fazer a pergunta no final. Vai ser, como o professor Diogo falou, vão ser 2 apresentações de 20 minutos cada uma, para a gente deixar bastante tempo no debate. Eu tenho as minhas perguntas que eu gostaria de perguntar para os panelistas, mas vão anotando, vão pensando nas perguntas que vocês gostariam de fazer também no final. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a Lucília, para a Luli fazer a apresentação dela, e agradecer de novo a Carol por ter concordado em passar os slides, porque eu acho que assim todo mundo consegue se ver e participar. Obrigada, Carol. Obrigada, Lúlia. A palavra está com você. Obrigada, pessoal, por Bia. gentileza, liguem as câmeras, se possível. Desculpa, Lúlia, só vou pedir para as pessoas fazerem a gentileza de, se possível, se isso não causar constrangimento, por favor, ligarem as câmeras para a gente poder ver os rostos das pessoas. Obrigado. Lúlia, por favor. Obrigada, Diogo. E muito obrigada pelo convite, Diogo e Bia. É um prazer estar aqui na São Francisco de novo, ainda que virtualmente. Esse ano vai fazer 20 anos que eu me formei, mas eu ainda sinto muita saudade dos meus tempos no Largo. Eu queria pedir, antes de tudo, paciência para vocês e desculpas, porque esse é um tema sobre o qual eu acho que eu nunca falei em português. Então, se eu usar alguma expressão aqui meio esquisita ou acabar recorrendo a um termo em inglês, vocês me desculpem, é falta de prática mesmo. Então, eu gostaria de falar hoje sobre 3 coisas. Primeiro, eu gostaria de dar uma visão geral da estratégia da CMA, do Reino Unido, para os mercados digitais. Depois, eu vou discutir um aspecto dessa estratégia ampla, que é o nosso estudo de mercado sobre propaganda em plataformas digitais, né? Então, eu vou entrar um pouco mais em detalhe no estudo de mercado. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre a proposta que está sendo desenvolvida aqui no momento aqui no Reino Unido para a criação de uma nova entidade de regulação de mercados digitais, como isso pode funcionar do ponto de vista institucional. Bom, eu acho que hoje em dia há um certo consenso, né, não só aqui no Reino Unido, mas em várias outras partes do mundo, de que o mercado digital gera benefícios importantes para a economia, mas esses benefícios não estão sendo muito bem distribuídos, né? E nesse contexto, no ano passado, foi publicado o relatório da comissão de especialistas chefiada pelo professor Jason Furman, que tinha sido encarregada pelo governo britânico de fazer recomendações com relação à política de concorrência para a economia digital. E esse relatório concluiu de maneira bastante clara de que há um déficit de enforcement nessa área, né? Então, os instrumentos jurídicos que a gente tem à nossa disposição hoje em dia não são suficientes. E esse painel também concluiu que é necessário uma nova abordagem regulatória que promova mais ativamente a concorrência nesse setor. Então, com base nessas recomendações desse relatório, a CMA publicou no passado uma estratégia para mercados digitais. Eu coloquei o link aí na apresentação para a estratégia, caso alguém tenha interesse. E é no contexto dessa estratégia mais ampla que se insere esse nosso estudo de mercado, né? Então, esse estudo não só é um aspecto dessa estratégia, mas ele é um marco bastante significativo, porque através dele a gente aprofundou muito o nosso conhecimento sobre mercados online. Mas eu queria só dar nessa visão, né, de que o estudo é um aspecto de uma coisa mais ampla. Passando então para o tal do Online Platforms and Digital Advertising Market Study.
Acho que a primeira coisa que vale a pena explicar é que, na verdade, esse estudo é uma investigação de mercado, né, que é feita pela CMA, foi feita pela CMA, com base nos nossos poderes legais para fazer com que a gente chama de, para fazer o que a gente chama de market study, market investigation. Né? Esse é um instrumento jurídico que ele é relativamente raro, eu acho, entre autoridades antitrust. E ele é distinto da investigação de condutas, né, e da análise de atos de concentração, que quem estudou direito de concorrência conhece, já que ele é voltado para o diagnóstico do mercado. Né? Então, o objeto da investigação é o próprio mercado. Embora várias outras autoridades no mundo também façam estudos de mercado, né, isso é uma coisa relativamente comum, eu acho que o que diferencia esse instrumento britânico, né, que a gente tem aqui no Reino Unido, é o fato de que a gente tem poderes amplos para coletar informações, mas também para impor remédios, né, inclusive estruturais. Então, se depois de uma investigação rigorosa, a CMA concluir que o mercado apresenta características maléficas à concorrência, a gente pode impor remédios, inclusive, em última instância, a determinação de cisão e de alienação de ativos. E um exemplo bastante famoso aqui é o caso dos aeroportos, que a CMA ordenou que a BA, que é dona de vários aeroportos aqui no país, vendesse 3 aeroportos grandes. Embora eles não tivessem feito nada de errado, né? Era uma questão estrutural de mercado. Bom, mas voltando aqui ao nosso Market Study sobre as plataformas digitais, o principal objetivo desse estudo era avaliar o estado, né, ou a saúde da concorrência nesse setor das plataformas online, e especificamente as grandes plataformas que são financiadas por propaganda digital, né? E as grandes plataformas são Google e Facebook. Então, para fazer essa análise, a gente focou nosso trabalho em três questões principais, né? A gente colocou 3 perguntas. A primeira até que ponto Google e Facebook têm poder de mercado, né? E quais são as fontes de poder de mercado? E aqui, spoiler alert, tem muito poder de mercado, os dois, né? É incrível mesmo o tamanho do poder de mercado deles. Segunda pergunta, até que ponto os consumidores, né, os usuários, eles têm um controle adequado sobre o uso dos seus dados pelas plataformas? E aqui, spoiler alert de novo, não tem muito, né? Então, elas têm muito poder sobre o uso das nossas informações. E a terceira questão é relativa ao impacto concorrencial da falta de transparência, dos conflitos de interesse que a gente sabe que existe nesse mercado, e questões relativas ao alavancamento de poder de mercado, né? Então, até que ponto essas questões restringem a concorrência na publicidade digital? Uma coisa que vale ressaltar é a extensão e a profundidade da análise empírica que foi feita pela CMA. Né? Não estou aqui querendo vender meu peixe, mas realmente para dizer que a gente fez um investimento consciente em bancar uma análise quantitativa bastante aprofundada. Né? E a ideia é que essa análise ela fosse robusta o suficiente para servir de base para intervenções futuras no setor. E para quem tem interesse em análises quantitativas, a equipe de economistas que trabalham nesse caso na CMA acabou de publicar um artigo super interessante, eu coloquei o link para o artigo aqui no slide, né, em que eles explicam a análise quantitativa, mas é bem acessível para não economistas também. Bom, então quem são Google e Facebook? Acho que não vai ser surpresa para ninguém, né, que a nossa constatação de que eles são as maiores plataformas digitais, né, e de longe são as maiores. Mas ainda assim me chamou bastante a atenção esse dado de que mais de 1/3 do tempo que os britânicos passam online é gasto em um site ou plataforma do Google. Né? E aqui, claro, a gente inclui não só o Facebook e o Google em si, mas as outras plataformas e sites que são controladas por eles, né? Como o WhatsApp, que é do Google, e o Instagram, que é do Google também, ou o YouTube, Instagram e o WhatsApp e o Instagram, que são do Facebook, e o YouTube, que é do Google. E claramente essas plataformas elas prestam serviços super úteis, né? E isso sem um custo direto para o consumidor, de modo geral. Mas, né, grátis nem sempre é grátis, né? Nem sempre é de verdade de graça. Né? As plataformas digitais elas monetizam o modelo de negócio deles, cobrando dos seus clientes do outro lado da plataforma. Né? Então, os serviços do Google e do Facebook são pagos indiretamente por meio de receitas de propaganda.
Mas nós, os usuários, embora a gente não pague de modo geral por esse serviço diretamente, há também uma troca entre o usuário e a plataforma, né? Então, em troca da gente poder usar uma plataforma de mídia social ou de poder usar um modelo de busca super eficiente como é o Google, nós, os usuários, nós damos a nossa atenção e nós damos informações sobre nós mesmos para a plataforma. E o que aquelas plataformas elas fazem, né? Elas vendem essa atenção que elas atraem da gente para anunciantes que depois podem direcionar propaganda para nós de forma bastante precisa, né? Por conta do acesso que essa plataforma tem aos dados sobre aquele consumidor, né? Então, o quanto a plataforma fatura, né? Essa é a grande fonte de renda deles, né? O quanto eles conseguem cobrar de anunciantes, depende desses dois fatores principais, da captura da nossa atenção e do quão bem a plataforma entende a gente, né? O que eles entendem sobre as nossas preferências, nosso comportamento e as intenções de compra. Mais votos que o Ascioli. Acho que entrou alguém aqui com o microfone ligado. Tem alguém com o microfone ligado. Não foi candidato para deixar o Ascioli, né? Acho Marcos. Obrigada. Obrigada. Bom, então é claro que a plataforma tem todo o interesse em manter a nossa atenção por mais tempo possível e saber o máximo possível sobre a gente, né, para poder depois vender isso para anunciantes. Então, esse é o modelo de negócio deles. Aqui eu só queria ilustrar um pouquinho o tamanho desse mercado, né? Acho que essa comparação é interessante. A gente concluiu que as plataformas, os anunciantes, né, que usam anúncios digitais, eles gastam o equivalente a 500 libras ou 3.600 reais por ano por família britânica. Então, é o gasto que está sendo feito para convencer a mim e a minha família a comprar certos produtos e serviços. Passando agora para esse próximo slide, também só para ilustrar um pouco o tamanho, né, da posição de mercado e do problema. Esse slide ilustra a posição que o Google ocupa nesse mercado de buscas. E, de novo, acho que não vai ser surpresa para ninguém que o Google tem 90% de market share, né? Quase todo mundo usa o Google, mas o que chama bastante atenção é o fato de que os preços cobrados pelo Google são, em média, 30% a 40% mais altos do que do Bing, né? O preço que eles cobram de anunciantes. E isso é o preço por clique, né? Então, é o preço que já se converteu em alguém ter usado aquele serviço e tal. E também acho que chama atenção o fato de que o retorno sobre capital empregado do Google é de mais de 40%, que é muito mais alto do que o custo de capital, que a gente estima ser por volta de 9%. A gente fez uma análise semelhante para o Facebook e o retorno deles é de 50%. Né? Então, a gente acredita que essa lucratividade bastante alta das duas plataformas é consistente com a existência de poder de mercado, né, e da exploração desse poder de mercado. Bom, eu acho que, primeiro, é muito importante deixar claro que ser grande, né, ter muito market share, muito faturamento, não é em si um problema, né? O problema é que, além do Facebook e o Google, cada um tem uma posição no mercado bastante grande, os seus concorrentes e os seus concorrentes em potencial enfrentam barreiras à entrada e expansão altíssimas, né? De forma que essa posição de mercado que o Google e o Facebook hoje em dia têm, ela não é contestada, ou não está sendo contestada seriamente por nenhum outro player. Nesse slide, a gente resumiu aqui as principais características desses mercados que, na nossa opinião, mais contribuem para inibir a entrada e a expansão de rivais, né? E, consequentemente, para arraigar o poder de mercado dos incumbentes e enfraquecer a concorrência. Eu não pretendo cobrir todas elas, mas eu vou só comentar um pouquinho sobre duas. Então, a primeira é uma característica do mercado importantíssima, a existência de efeitos de rede e de economias de escala, né? A falta de escala limita a capacidade de outras plataformas competirem com o Google e com o Facebook. Então, por exemplo, com relação à escala, o Google se favorece muito do fato de que eles têm acesso, por conta do seu market share, há muito mais informação do que a gente chama de click and query, né? Que são os dados, informação sobre em quais resultados de busca o usuário clicou. Então, o Google tem acesso a muito mais informação sobre isso do que o Bing, por exemplo, né? Então, se o Google tem por volta de 90% de market share, significa que eles podem observar em torno de 90% das pesquisas que são feitas em motores de busca.
E essa diferença, que é uma coisa bastante interessante, ela se torna ainda mais gritante em relação a pesquisas menos comuns, menos frequentes, que estão aqui no lado direito do gráfico, né? Então, o resultado disso é que o Google ele tem acesso a um volume muito maior de informações sobre buscas, né? O que as pessoas estão procurando online. E eles têm, então, condições de gerar resultados muito mais relevantes e precisos, né? Porque o algoritmo deles aprende com buscas anteriores. Então, quanto mais informação eles têm, melhor eles conseguem produzir buscas no futuro, né? Melhor resultado eles vão ter. E quanto melhor o resultado, mais os usuários vão querer usar aquela plataforma porque ela é boa, né? Ela gera resultados precisos. Mas o outro lado da moeda aqui é claro, né? O fato dos concorrentes do Google não conseguirem gerar resultados tão bons, já que eles não têm acesso a essa informação histórica sobre buscas passadas, faz com que eles não consigam concorrer tão efetivamente com o Google. Isso são em relação à busca, né? Já as plataformas de mídia social, né, são claramente caracterizadas por fortes efeitos de rede, né? Eu quero estar na mídia social em que todos os meus amigos e minha família estão, então. E o Facebook tem de longe a maior rede. E a gente constatou de maneira bastante clara que as outras plataformas de mídia social colocam muito pouca pressão competitiva sobre o Facebook. Um outro aspecto interessante do mercado diz respeito ao uso de opções default, né, ou opções padrão. E aqui eu destacaria dois aspectos um pouco diferentes. O primeiro é com relação ao uso que o Google faz do fato dele ser um mecanismo de busca padrão em muitos dos computadores pessoais e em quase todos os aparelhos móveis, né? Então, a coluna aqui da esquerda, toda vermelhinha, mostra quanto dos celulares e tablets o Google chega, né, vendido já como opção padrão, e do lado direito são computadores, laptops e tal. Então, normalmente o usuário tem a opção, né, de usar um outro motor de busca, né, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas não troca a opção padrão, né? Então, se chega, né, se compra um iPhone, vem o Google como padrão, você acaba usando ele mesmo. E para o Google isso é uma grande vantagem. E o fato de que eles acham isso uma vantagem enorme, acho que é muito claramente ilustrada por esse dado que eu coloquei aqui no bubble preto, que só no Reino Unido o Google pagou no ano passado o equivalente a 9 bilhões de reais pelo privilégio de ser um mecanismo de busca default, né? Então, essa é uma grana que eles pagam a maior parte disso vai acabar indo para a Apple. Eles pagam para poder ser a primeira opção ali de motor de busca quando você compra o seu aparelho. Um outro aspecto do uso de opções default, né, que eu comecei a comentar no slide anterior, diz respeito ao que a gente chamou de arquitetura de escolha, né? Ou seja, é o desenho de como as opções são apresentadas para os usuários, né? E o impacto desse desenho, dessa apresentação, sobre as decisões que os usuários tomam, principalmente com relação à privacidade e ao uso de dados pessoais. A gente fez uma pesquisa super interessante com usuários que forneceu dados bastante úteis, né? Então, a maioria das pessoas nos disse que acha importante poder controlar a forma em que os seus dados ou informações pessoais são utilizados, né? E apenas 13% das pessoas consultadas disseram que elas não se importam em compartilhar seus dados em troca de receber targeted advertising, né? Ou seja, anúncios que são dirigidos a ela especificamente, né? Então, só 13% das pessoas falou que não teria problema, né? Elas preferem não receber esses targeted advertising. Mas esse sentimento não se traduz em ação, né? Então, a gente viu que, na verdade, o número de pessoas que entra nas páginas com controle de privacidade, nas plataformas, e tenta sair do padrão é muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, né? E a nossa constatação é que as plataformas, elas são, em grande parte, responsáveis por essa situação, né? Então, elas colocam termos e condições que são muito longos e complexos, é muito difícil entender as opções de privacidade, né? Tem uma série de escolhas que elas fazem na maneira que as opções são oferecidas para a gente, que faz com que as pessoas optem pelo que é mais maléfico, né, do ponto de vista de proteção de dados. O Facebook, por exemplo, ele nem te dá a opção de usar o Facebook sem receber targeted adverts, sem receber propaganda direcionada para você. Você não consegue usar a plataforma se você não
concordar com o seu dado dessa forma. Então, a CMA acredita que muitos, né, os usuários estão cedendo mais dados pessoais do que gostariam, né, e que a gente não está sendo adequadamente pago para isso, né. E, além disso, a gente acha que essa falta de controle sobre como as nossas informações pessoais são utilizadas de forma mais ampla diminui a confiança, né, da população em geral sobre a confiança que a população tem em mercados digitais. Eu vou pular agora os próximos slides, mas eu coloquei um pouquinho mais de texto para ele, para quem tem interesse em ler sobre as outras características de mercado que a gente achou que seriam importantes. Mas eu queria pular agora para a conclusão, né? O que a gente concluiu com esse market study? Bom, primeiro a gente acha que o Google e o Facebook, né, claramente eles cresceram e ganharam suas grandes posições de mercado, oferecendo produtos que são muito bons, né, e são melhores do que seus concorrentes em vários aspectos. Mas hoje em dia eles não estão sujeitos a uma pressão concorrencial suficiente, né? Qualquer concorrente ou concorrente potencial não consegue competir em igualdade de condições com qualquer uma dessas duas plataformas. E a gente acha que essa situação causa danos sérios para os consumidores e para a economia. Então, a gente acha que a falta de concorrência em motores de busca e em plataformas de mídia social reduz a inovação, reduz as opções disponíveis para o consumidor e faz com que consumidores forneçam mais dados pessoais do que gostariam. E olhando para o lado do mercado de propaganda digital, a gente acredita que os preços, a falta de concorrência nesse mercado faz com que os preços de bens e serviços em toda a economia subam, né? Porque quanto mais alto o custo da propaganda, esses preços vão ser refletidos no preço final para o consumidor. E a falta de concorrência nesse mercado também faz com que jornais e outros meios de comunicação tenham menos capacidade de produzir conteúdo de qualidade, né? Porque eles estão sendo menos remunerados por oferecer aquele espaço de propaganda. Isso claramente é em detrimento da sociedade em geral. Tendo isso em vista, a posição da CMA, ante os resultados desse estudo, é que é preciso um novo regime regulatório ex ante para o setor digital. Né, o Google e o Facebook, eles têm tanto poder de mercado e esse poder é tão entrincheirado, né, que as ferramentas jurídicas que a gente tem ao nosso dispor não são suficientes. Então, o que a gente está propondo? E essas propostas, algumas delas ainda estão em desenvolvimento, a gente vai dar um relatório para o governo agora no final do ano sobre como é que a gente acha exatamente que tem que ser o desenho jurídico e regulatório, né? Mas a proposta é que haja um novo órgão regulador, e a gente tem chamado esse órgão de Digital Markets Unit, DMU, e uma das decisões a serem tomadas agora pelo governo britânico nos próximos meses é se essa Digital Markets Unit seria uma agência independente ou se ela seria ligada a um órgão já existente, como, por exemplo, a CMA. E a proposta é que esse regime regulatório tenha dois aspectos. Um é um código de conduta e o outro é um regime de intervenções pró-concorrência, pró-competition. O código de conduta, ele só se aplicaria a empresas que tenham o que a gente chamou de Strategic Market Status, né, que tenham uma certa posição de mercado bastante importante. E o código seria estruturado em torno de alguns objetivos, né, de Fair Trading, Open Choices e Trust and Transparency. A ideia é que essa Digital Markets Unit ela teria o poder de investigar e também de sancionar a conduta com multa. E, além disso, a proposta é que essa DMU ela tenha poderes para introduzir o que a gente chamou de intervenções pró-concorrência, né, visando atacar as fontes ou as causas do poder de mercado. Então, por exemplo, se propõe que a DMU tenha poderes para impor remédios que garantam a livre escolha de consumidores, remédios estruturais, quando necessário, né? Então, por exemplo, uma possibilidade é separar Facebook e Instagram, né, de uma forma que o Facebook não seja mais dono do Instagram, ou separar algumas subsidiárias do Google no mercado de publicidade digital. A gente fez algumas propostas mais específicas que se referem ao mercado de digital advertising mais especificamente, né? Então, o que a gente está propondo? Que
por exemplo, que a capacidade do Google de adquirir posições default, né, toda aquela grana que ele está pagando para a Apple para ser o buscador padrão, que eles não possam fazer isso, ou pelo menos não possam fazer isso o tempo inteiro, né? Uma outra sugestão é que o Google seja obrigado a fornecer a motores de busca rivais acesso à informação sobre click and query, né, o que os usuários estão clicando, para que se minimize o problema de escala dos rivais. Já com relação à mídia social, as propostas elas são focadas na interoperabilidade do Facebook com outras plataformas, né, de forma que o problema dos efeitos de rede como barreira à entrada e expansão seja minimizado. Então, por exemplo, pode ser que a gente exija que você possa transferir os contatos de uma plataforma para outra, que você consiga postar em mais de uma plataforma ao mesmo tempo. E daí, de forma mais ampla, implementar um princípio do que a gente chamou de fairness by design. Eu não achei uma tradução muito boa para isso. Mas a ideia é de que quando, na arquitetura de escolha, né, que é oferecida para os usuários sobre o uso de seus dados pessoais e questões de privacidade, que o princípio seja um de fairness, né, de justiça, né, que os usuários possam tomar decisões sobre os seus dados de forma livre e informada. Então, só para terminar, o que a gente tem feito agora nesse espaço? Né? A gente concluiu o Market Study, o relatório foi publicado, acho que eu coloquei também o link na apresentação. A CMA agora está liderando uma força-tarefa de mercados digitais no Reino Unido, né? Ela foi uma força-tarefa comissionada pelo governo, e a gente está trabalhando junto com a Ofcom, que é o órgão regulador do setor de telecomunicações, e o ICO, que é o regulador de questões relativas a dados pessoais. E a gente deve publicar um relatório agora no final do ano. A gente tem feito muito trabalho de advocacy no âmbito internacional, reconhecendo que esse é um problema internacional, né? Essas redes operam de forma internacional e que é desejável, o máximo possível, conseguir um consenso, né, na forma de lidar com esses problemas. E, por fim, acho que é importante mencionar, eu falei que, né, que os nossos instrumentos jurídicos atuais não são suficientes, mas eles servem para alguma coisa, né? Então, a gente tem merger control, né, o poder de fazer controle de atos de concentração, que a gente tem usado bastante ativamente nesses mercados digitais, e o poder de controle de condutas também. Então, a gente está ativamente procurando casos no setor digital e está querendo abrir alguns casos importantes agora no final do ano, aproveitando também o Brexit. Eu consegui falar Brexit, que hoje em dia você não pode fazer nenhuma apresentação aqui no Reino Unido sem falar the B word. Então, com o Brexit, agora a gente tem a possibilidade de tocar alguns casos que anteriormente ficariam só para a Comissão Europeia, né? Então, tem bastante coisa acontecendo enquanto, né, não se defina qual vai ser o desenho regulatório final. E eu acho que é só isso. Muito obrigada, Lucília. A apresentação excelente. Eu acho que para quem já tinha familiaridade com o tema, foi excelente. Para quem está entrando agora, eu acho que você passou pelo passo a passo de como a CMA chegou nas conclusões do relatório de uma forma extremamente didática. É muito bom também trazer os dados quantitativos, que nem sempre são fáceis de encontrar, e o trabalho, como você disse, o investimento que a CMA fez em trazer essas análises e mostrar com evidências quais os problemas que existem no mercado digital e por que precisa de intervenção. Realmente é um trabalho muito, muito cuidadoso. A CMA está pioneira nesse sentido. Obrigada pela apresentação. Eu tenho perguntas, mas eu vou deixar para fazer depois da apresentação do Filipe, porque eu acho que o que o Filipe vai falar agora se conecta com a última parte da sua apresentação, sobre o que fazer, né? Quais são os próximos passos, quais as ferramentas que existem à disposição do regulador, da autoridade da concorrência, para intervir nos mercados digitais. E eu sei que o Filipe tem algumas propostas, algumas ideias que ele gostaria de dividir com a gente hoje. Filipe, está com você a palavra. Obrigada de novo por estar com a gente. Muito obrigado, Bia, Carol, Diogo, pelo convite. Lucília, é um prazer compartilhar com vocês, especialmente, de fato, a CMA está fazendo um trabalho maravilhoso, que é referência, acho que para todo mundo atuando nessa área. O trabalho que eu queria apresentar é um artigo que eu estou trabalhando em conjunto com o Caio Mário Pereira Neto, que é professor da GV São Paulo,
e que meio que toma onde a Lucília parou como ponto de partida, e eu vou explicar um pouco mais como é que a gente pensa o futuro da interação entre regulação e concorrência nesse mercado digitais, né? E acho que vale, só para começar com um disclaimer, o Caio é professor da GV São Paulo, mas ele também é advogado do Pereira Neto Macedo, e o Pereira Neto Macedo representa várias plataformas digitais no Brasil, incluindo o Facebook e o Google, e eu trabalhei lá, logo depois que eu me formei na GV, eu não fiz Sanfran, me formei na GV, eu saí em 2015, mas eu trabalhei lá também, mas esse artigo não tem nenhuma influência, dinheiro, nada relacionado, só como é que a gente pensa sobre esses temas. Então, a gente puser para o próximo slide, Carol, por favor. Qual que é a ideia, qual que é o objetivo desse paper? Vai? Então, primeiro é entender se a interação entre antitruste, regulação e mercados digitais é alguma coisa nova e se a tendência é que ele vai crescer ou não. E meio respondendo, falando que não é uma coisa nova, mas que a tendência é que ele vai crescer, criar um framework, uma moldura para como é que a gente pensa essa interação entre esses dois tipos de política. Então, se puder ir para o próximo slide, por favor. Acho que primeiro é importante a gente tentar fazer uma forma meio estilizada o que a gente quer dizer quando a gente pensa em antitruste versus regulação, porque ele impacta a forma como você pensa a interação entre as duas políticas. Uma das formas de separar o antitruste da regulação é pensar que o antitruste é um sistema que a gente chama ex-post. Mas o que quer dizer ex-post? Ex-post é uma visão meio genérica. É um sistema muito mais baseado em culpa, em você achar uma conduta ilegal por uma empresa. E exatamente por causa dessa necessidade de você achar uma conduta ilegal, ele requer uma forma de um processo adversário, né? Uma acusação contra a empresa, em que a empresa se defende e depois tem um julgamento falando que ela de fato violou a lei. E nesse processo, ele tem um escopo claro, que é restaurar o que seria o bem-estar da sociedade caso houvesse competição no mercado. E por conta desse processo meio rígido, você tem que achar uma conduta legal, que o objetivo é restaurar a competição, mudanças de remédios, né? Mudanças de intervenções normalmente requerem alguma forma de outro procedimento extra, ir para o juiz, ou abrir uma violação de remédios, alguma coisa do gênero, que é muito mais rígido do que uma intervenção regulatória, de que exatamente porque ela não exige você pensar em culpa, né, você definir uma conduta ilegal, você pode aplicar a regulação para todas as firmas no mercado, ou mesmo todas as firmas numa posição similar, e você pode ir muito além só da restauração da competição, você pode endereçar, como o Diogo estava falando no começo, questões relacionadas à democracia, à segurança, a vários outros tópicos que vão além de só restabelecer o bem-estar se a gente tivesse competição. E a mudança, especialmente na margem, é mais fácil, exatamente porque você não precisa fazer análise de como é que essa mudança vai impactar aquela empresa X, você pode fazer uma análise mais genérica. Isso aqui é uma coisa estilizada, eu acho que você tem meios termos entre isso, um pouco do que a Lucília falou, que eles têm lá, o Market Studies fica um pouco mais no meio, mas vale pensar nessa diferença como uma forma de separar essas políticas. Nesse contexto, o que, se você puder, próximo slide, cara, por favor. O que o artigo começa, na verdade, tentando fazer uma grande avaliação para entender em vários diversos mercados como é que foi a interação entre antitruste e regulação. Eu acho que um exemplo que mostra como é que isso não é uma coisa tão nova, no sentido de que isso já existe há um tempo, pode ser o que a gente chama de cláusula de nação mais favorecida, que são cláusulas em que o Booking.com combina com um hotel, que o hotel tem que dar para o Booking.com o melhor preço, tanto em relação ao site do hotel, quanto em relação aos sites concorrentes, como a Decolar. Então, isso foi objeto de muito litígio ao redor do mundo. Na França, a autoridade antitruste interviu e falou, olha, você pode impactar o preço do hotel, mas você não pode ter nenhuma obrigação em relação a Decolar, então ele diminuiu o escopo dessas cláusulas. Na Alemanha, essas cláusulas foram banidas por qualquer empresa que tenha posição dominante no mercado. Nos Estados Unidos tem um litígio similar em caso de cartão de crédito, mas as intervenções antitruste, embora sejam importantes e presentes, foram só um primeiro passo das intervenções do governo como um todo nesses mercados. Então, se você pensar que logo depois que a autoridade antitruste da França tomou essa decisão, o governo francês passou uma lei que chama Lei Macron, que baniu essas cláusulas para o setor hoteleiro como um todo. Então ele falou, olha, tudo bem, a autoridade antitruste decidiu uma coisa, mas eu decidi diferente. E o mesmo litígio que teve nos Estados Unidos em relação aos cartões de crédito, na Europa não existe, porque tem uma regulação europeia que proíbe essas mesmas cláusulas para o setor de cartões de crédito. Ou seja, você tem uma interação entre antitruste e regulação em outros mercados digitais. E a ideia, se você puder ir para o próximo slide, o que a seção 1 faz, então o que esse começo faz é tentar olhar para categorizar vários tipos de condutas em que a gente teve maior ou menor interação entre antitruste e concorrência, e a principal ideia que sai daí é que não existe hoje uma moldura clara
que as autoridades tenham desenvolvido de quando e onde antitruste e regulação interagem e por quê. E acho que é uma coisa que é meio esperada, porque essas intervenções são por autoridades diferentes, em momentos tecnológicos diferentes, em países diferentes. Seria muito difícil ter um framework racional de como é que isso vai se dar na realidade. O que é interessante de mercados digitais, porém, e se você puder ir para o próximo slide, Carol, por favor, é exatamente o que a Lucília está falando, é que mercados digitais são diferentes, porque nos últimos 5 anos a gente teve dezenas de relatórios que pararam para pensar o setor. Essa parte é um pouco baseada num artigo que eu tenho com a Patrícia Sakoski, que a gente está fazendo uma revisão de vários desses relatórios. E eu acho que o que a Lucília apresentou, o estudo da CME é o melhor de todos, e até é interessante ter ela aqui, porque de fato é a referência. Mas o que eu acho que fica até um pouco claro da apresentação dela é que nesse período dos últimos 5 anos, a gente tinha uma grande dúvida, existe um problema nesse mercado, que tipo de problema a gente tem? Então, grande foco desses relatórios é identificar se há um problema, qual que é a fonte desse problema e um pouco do que pode ser feito, mas não tem uma operacionalização clara de como é que essa intervenção vai ser feita entre institutos de regulação. E, em particular, tem 2 desafios que não são muito bem endereçados. O primeiro é, num mundo em que você vai ter muito mais possíveis intervenções, você tem tanto intervenções no instituto quanto questões regulatórias, até preocupadas com democracia, com vício, algo do gênero. Como é que você vai escolher qual intervenção é apropriada? E também no mundo em que você tem muito mais autoridades, você tem tanto uma autoridade da concorrência, uma autoridade de proteção de dados, uma Digital e Market Unit, que vai estar talvez na autoridade de concorrência ou não, como é que você faz essa interação entre as diferentes autoridades? Então, o objetivo do artigo era meio tentar parar, take a step back, como a gente fala em inglês, e pensar como é que essa interação pode se dar. Então, primeira questão como é que a gente decide entre remédios, né? Então, como é que você decide entre diferentes... Você pode ou banir as cláusulas de nação mais favorecida 100%, ou fazê-las com escopo menor, ou não fazer nada. Como é que você decide nessa interação entre que possíveis remédios têm impactos diferentes sobre uma mesma conduta? E o que o artigo propõe é que a gente tem que pensar esse tipo de desenho de remédio no que a gente chama um Compounded Error Cost Framework, que eu acho que também não tem uma tradução muito boa portuguesa, é uma coisa como um custo do erro composto, e o nome é chique, mas a ideia é bem simples. A ideia é assim, quanto mais as autoridades estão assumindo um risco de over-enforcement, quando elas estão decidindo intervir, isso é, quando elas acham que existe um problema no mercado e que elas têm menos certeza se esse problema existe ou não, mais elas precisam começar com um remédio fraco, ou seja, um remédio menos interventivo, que elas possam adaptar num segundo momento e deixar o remédio mais interventivo conforme elas têm mais informação do impacto sobre o mercado e sobre o bem-estar. E o oposto também é verdadeiro. Se você faz um estudo de 1.300 páginas depois de um ano, com 50 funcionários e dados de toda a indústria, e conclui que Quick and Clear Data é um problema gigantesco para a competição no mercado de busca, então você tem o seu risco de over-enforcement na violação é baixo, você tem muito mais liberdade para começar com um remédio muito mais forte, talvez obrigar a compartilhamento de quase toda a base a custo zero, por exemplo, e depois você pode adaptar isso para um remédio menos interventivo, conforme você tem informação no segundo momento de como o mercado reagiu. E qual que é a vantagem de pensar nesse sistema duplo, né? O primeiro é quando a gente pensa a gente está acostumado a pensar no erro de custo, que a gente chama, que é assim, vai ter over-enforcement ou under-enforcement, mas na definição de se há um problema ou não. Essa definição para fins legais muitas vezes é binária. Então, ou houve uma conduta legal ou não houve. E você tem assim, você está discutindo, de repente houve uma conduta legal. Você teve o standard de prova foi atingido e aí você pode intervir. E esse processo está muito menos disposto a fazer um escalonamento que você pode de fato tentar minimizar erro do que na parte de desenho de remédio, em que você tem mais espaço para escolher uma ou outra, um pouco mais, um pouco menos de solução interventiva. E o segundo é um pouco também com esse framework mostrar para as autoridades que o desenho de remédio é um processo quase tão importante quanto a parte de condenação, né? A gente está muito acostumado a ver, sei lá, a decisão do DIGICOMP tem 300 páginas e o desenho de remédio, as últimas 15 páginas também tem alocação de custos. E o remédio é uma proibição, você não pode mais fazer isso, ou você tem que ser neutro a partir de agora. E isso mostra que, na verdade, tem muitas escolhas na parte de desenho de remédio que são tão ou mais importantes, até em alguns casos, do que a avaliação de se há uma conduta ilegal ou não. E aí, a grande questão esse framework é muito teórico, né? Então, se você puder ir para o próximo slide, Carol, por favor. Acho que a grande questão é como é que você aplica isso na prática. E aí, o que o paper defende um pouco é que a gente pode pensar
antitruste, regulação, como fazendo parte de um grande contínuo de possibilidades de intervenções que o governo tem. Então, no lado esquerdo, em que você tem um risco menor de over-enforcement, você tem umas intervenções muito bem delimitadas, que se dão depois de que você achou que a empresa teve uma conduta ilegal no mercado X e você proíbe, sei lá, um tipo de cloud. Você proíbe o Google de pagar para a Apple por posição de default. Isso, conforme você vai indo para intervenções mais amplas, você aumenta um pouco, relativamente, não estou dizendo que é absoluto, de forma relativa, você aumenta um pouco o seu erro, a sua possibilidade de over-enforcement. Então, quando você tem alguma coisa que seja uma obrigação de neutralidade no processo antitruste, é o caso do Google Shopping, você tem um pouco mais chance de over-enforcement do que só uma proibição específica. Aí, quando você vai para uma coisa, várias empresas, digital gatekeepers, o Google, o Facebook, a gente fez estudo de mercado, vai ter umas obrigações assimétricas que vão se aplicar só para ele. Como você não tem essa conduta ilegal, que é apelável, não sei o que, você tem um pouco mais chance de over-enforcement, mas não é tanto assim quanto uma coisa como lei de portabilidade de proteção de dados, em que isso é para o setor inteiro, logo você não está avaliando se é uma pequena padaria ou se é uma grande empresa, a obrigação é similar, você não está muito avaliando. Então, a ideia aqui seria que quando as autoridades estão justificando por que elas estão adotando um remédio, pensar esse contínuo como um risco de over-enforcement, não quer dizer que as autoridades têm sempre que começar com uma intervenção de truste pequenininha, proibindo uma cláusula. O que isso quer dizer é que quando elas começam no meio, por exemplo, então a CME agora está indo para Narrow Non-Liability Remedy Applied Asymmetric, está indo para um sistema em que você vai ter obrigações assimétricas aplicáveis somente para o Google e para o Facebook, por exemplo. E isso eles têm que justificar, e é um processo justificativo, do porquê que uma intervenção com base em antitruste somente não funciona. Eu acho que parte dos dados que a CMA levantou é um bom exemplo do porquê que isso seria talvez uma medida razoável. E aí, isso é para o primeiro remédio. Então, ela começa, por exemplo, começa no meio. Depois, ela pode avaliar, mesmo dentro da cada categoria ou entre categorias, um processo de adaptação. Então, pode ser que você imponha várias obrigações assimétricas sobre o Google e o Facebook, mas depois de 10 meses, um ano, o mercado teve uma reação forte, você pode voltar um pouco para um sistema mais baseado em antitruste, mais baseado em conduta legal. Ou não, pode ser que você precise começar com toda a portabilidade de todo o setor e você adapta no segundo momento. Então, a ideia é que você tenha esse espaço para fazer esse jogo, assim, digamos assim. Mas essa é uma das perguntas, né? Então, esse é um framework para pensar uma das perguntas. A segunda pergunta, Carol, se eu puder, é como é que você decide entre autoridades? Então, imaginando que você saiba como escolher o remédio, a segunda dúvida é como é que você sabe qual autoridade vai fazer essa escolha, que é quase tão importante ou talvez até mais importante do que a escolha inicial. E aí o que o nosso framework, o que o paper defende, é que essa criação de jurisdições complementares, de jurisdições overlapping jurisdiction, que a gente chama, abre muito espaço para a gente separar 3 funções que a gente está sempre acostumado a pensar como únicas. A gente está acostumado a pensar um processo em que a CMA identifica que tem um problema, desenha o remédio, desenha a intervenção e monitora a intervenção, porque está lá, é verticalizado, talvez tenha tipo de competência, o funcionário já estava lá analisando o caso, e faz sentido isso historicamente. Mas quando você tem várias autoridades com expertises diferentes atuando sobre o mesmo mercado, o que você pode fazer é pensar em separar essas funções. Então, só porque uma autoridade está bem posicionada para identificar quando existe um problema, não quer dizer que ela tenha a melhor capacidade de desenhar um remédio para resolver aquele problema, e nem quer dizer que ela vai ser a melhor autoridade para monitorar a implementação do remédio e adaptar esse remédio dentro desse contínuo com o tempo. Então, separar essas funções pode fazer sentido. Aí a próxima questão vira, ok, isso até faz sentido, mas com base em qual critérios você determinaria isso, né? Então, acho que são 4 critérios são os principais. O primeiro é o tipo de mandato legal. Então, dá para se pensar, com base naquela visão estilizada do começo, que reguladores normalmente têm poderes muito maiores para mercados menores. Então, a Digital Markets Unit vai poder ir muito além de antitrust, muito além de restauração da competição, para empresas que sejam digital gatekeepers ou que tenham significant market status ou qualquer que seja a qualificação. Então, dependendo do tipo de problema, os mandatos legais importam. Então, o que também importa muito é a expertise e os recursos que você precisa para entender aquele mercado. Então, quanto mais complexo e maiores forem as assimetrias informacionais em um dado mercado, maior a chance de que o regulador, que é uma pessoa que tem um mandato legal e recursos para se especializar, vai estar bem aparelhada para tomar a decisão,
versus uma autoridade antitruste que é uma autoridade muito mais genérica, que não tem 500 cientistas de dados cujo objetivo. A CMEI talvez seja uma exceção aqui, essa Lucília, que a gente de fato tem uma área de departamento de dados, né? As autoridades antitruste não tem. Mas exatamente porque o regulador pode se especializar no mercado, na verdade tem que se especializar no mercado, ele também está num risco de captura relativo muito maior do que a autoridade antitruste. E o risco de captura relativo aqui não é corrupção, né? Não é um pagamento, não é que alguém vai dar dinheiro para a Lucília. Para a Lucília, não vou poder falar para a Lucília, eu vou falar. Não é que alguém vai dar dinheiro para o CAD, sei lá, para o CAD decidir alguma função. É que exatamente porque você tem que ficar interagindo com a indústria o tempo inteiro, você está procurando a indústria para entender como é que o mercado funciona, é mais provável que a indústria te convença de alguma forma que o que ela está fazendo é bom, do que só um órgão genérico como uma autoridade antitruste que está interagindo com 1000 pessoas ao mesmo tempo e que assim, você não vai estar sempre falando com a mesma parte. Então, isso puxaria no sentido de que talvez para algumas funções autoridades antitruste sejam melhores e também princípios gerais de liberdade de iniciativa e custos administrativos falam que a regulação é o último passo, né? Se você acredita que mercados são eficientes, ou são geralmente eficientes, você só vai intervir quando você acha que tem uma falha de mercado forte e custa muito mais caro manter 1000 pessoas olhando para mercados de dados do que manter 1000 pessoas olhando para a economia como um todo. E aí, só para acabar meu último slide, como é que você... O que isso significa na prática, né? Vamos pensar um caso prático como um caso como o Google Shopping, que é o Google auto-privilegiando seus próprios resultados de busca contra os resultados de busca de empresas concorrentes. Essa é uma área em que a identificação de há um problema que merece intervenção talvez fique bem alocada em autoridades antitruste. Por quê? Porque a prática de alguma forma de autopreferência é comum em vários mercados, você não vai querer ter um ban generalizado, uma proibição generalizada, porque ele tem várias... competição em geral, você não está pensando como é que seu competidor vai se comportar. E os competidores são geralmente bem posicionados para denunciar esse tipo de violação. Então, o cara sabe que ele está na página 4 do Google e toda a primeira busca, na verdade, é o Google em si. Então, ele pode denunciar. Isso significa que a autoridade antitruste está bem posicionada para fazer a primeira intervenção. A exceção são quando mercados são particularmente complexos ou opacos, e nesses casos, o regulador que está especializado pode ter uma atuação. Mas essa capacidade primária inverte no desenho de remédio. Por quê? Exatamente porque o desenho de remédio vai envolver desenho de interface, APIs de acesso, de programação, você vai ter que calcular custo de acesso, vai ter que calcular qual que é o mais importante e não é mais importante. Esse tipo de especialização significa que você pode ter a autoridade antitruste dando uma diretriz para o regulador, falando, olha, o objetivo é que o Google não coloque os próprios resultados de busca na primeira página de forma ilegal. E aí o regulador específico que tem essa especialização desenha, então, isso significa que você vai ter que mudar tal algoritmo para fazer tal coisa, porque ele tem vai ter esse recurso muito mais que a autoridade de defesa da concorrência. E aí, por fim, na parte de monitoramento, exatamente porque o monitoramento vai ser de acompanhar o mercado, processar uma quantidade infinita de dados, de busca e de resultado, que a Lucília indicou bem, talvez o regulador seja melhor aparelhado para fazer esse monitoramento e essa adaptação, de novo, interagindo com a autoridade de defesa da concorrência ou com a autoridade de proteção de dados, quem quer que seja o caso. Mas acho que é isso, essas as ideias e estou super aberto aí para discutir um pouco isso, discutir o trabalho da CMEI e todo mundo. Super obrigado pelo convite. Obrigada, Felipe. E fantástico que tanto você como a Luli mantiveram a tarefa de manter essas apresentações tão completas em 20 minutos, o tempo que a gente tinha sugerido. Então, a gente tem bastante tempo para o debate agora. Eu vou abrir o chat para inscrições de quem gostaria de fazer uma pergunta, mas eu vou também usar da minha posição privilegiada de moderadora e pessoa com o microfone aberto no momento para fazer algumas perguntas. Eu acho que a gente pode fazer perguntas em blocos, talvez, nessa sessão, e eu vou tentar conectar de alguma forma os debates das duas apresentações. E se mais alguém tiver alguma pergunta para fazer nessa primeira rodada, fique à vontade para se inscrever no chat, eu chamo para falar. Se não, a gente dá a oportunidade para o Felipe e para a Lucila responderem primeiro e depois a gente pega mais perguntas. Pode ser? Eu vou começar com uma pergunta que acho que é para as duas apresentações, dialoga com as duas apresentações, que é a questão em que medida escolher, ou assim, que medida, quais problemas são problemas mais, obviamente, antitruste, e quais problemas são mais
obviamente, problemas outros de políticas públicas que devem ser endereçados com ferramentais outros, que não necessariamente um regulador de mercados digitais ou autoridade da concorrência, ou uma combinação dos dois. E eu digo isso porque no nosso curso de Direito Econômico, com os alunos e alunas do quarto ano da faculdade, a gente discute o direito econômico como essa ferramenta de intervenção do Estado do mercado, e na caixa de ferramentas do direito antitrust, a regulação seria uma ferramenta, o antitrust seria outra ferramenta que se conectam, que poderiam ser usadas em conjunto para resolver problemas, para resolver os problemas dos mercados digitais, mas em que, em alguma medida, em algumas situações, seria possível escolher uma ou escolher outras. Eu acho que a apresentação do Filipe trouxe uma proposta de como, quais escolhas, quais os critérios de escolhas entre uma ferramenta e outra, mas eu pergunto, eu acho que na base da apresentação do Filipe era que todas as questões, todos os problemas eram claramente problemas de concorrência. Então, não são problemas outros de políticas públicas, como talvez a Luli tenha mencionado na fala dela, a coleta excessiva de dados ou a diminuição na confiança dos mercados. Então, acho que para a Luli a pergunta seria mais se de fato a CMA entende que tais problemas são problemas concorrenciais, ou não, mesmo não sendo problemas obviamente concorrenciais, no sentido mais clássico de bem-estar do consumidor medido em preços e qualidade, mas se a CMA se entende no papel de endereçar essas questões. E para o Filipe seria assim, na moldura que vocês estão propondo entre alocar competências entre um regulador de mercados digitais e uma autoridade da concorrência, tais tipos de questões não obviamente concorrenciais no sentido mais clássico, como coleta excessiva de dados ou diminuição na confiança dos mercados, entraria na equação ou ficaria de fora e seria, de alguma forma, competência não necessariamente concorrencial? E eu vou deixar a Luli responder primeiro. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, Bia, acho que com relação à coleta de dados excessiva, eu acho que a forma que a gente viu esse problema no Market Study é que ela é uma consequência da falta de concorrência nesse mercado, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente se preocupa do ponto de vista de proteção de dados mais amplamente, né? E o órgão regulador, o ICO, que é o órgão regulador de informações, se preocupa com isso, mas a gente acha que ela é consequência da falta de concorrência entre plataformas, né? Então, quando a gente pensa em consequências da falta de concorrência de certo mercado, tem uma sigla aqui que se usa em inglês, que é o PQRS, né? Que é Price, Quality, Range and Service, né? Então, a ideia é que se você tem uma fusão entre dois supermercados, eles não necessariamente vão fazer os preços subirem, mas pode ser que a qualidade piore, ou o range, né, o número de produtos seja pior, seja mais restrito, ou o serviço seja de qualidade pior. E a gente acha que a coleta de dados excessiva não sei se ela entraria aí na quality ou no service, ela faz com que a qualidade dos serviços prestados seja pior, porque para eu usar aquela plataforma, né, ele está exigindo mais de mim, né, ou ela está jogando mais propaganda em cima de mim que eu não tenho interesse, ou, na verdade, me cobrando até um preço, né? Que eu não estou pagando um preço monetário, mas eu estou pagando um preço com a minha conduta. Então, é sob esse ângulo que a gente vê a questão da coleta de dados. Mas, como eu disse, claramente, acho que tem uma interseção um pouco maior aí com outras preocupações. Eu comentei logo no começo da minha apresentação sobre o relatório Furman, né, que se focou na questão da concorrência em plataforma e no mercado digital, mas mais ou menos na mesma época foram publicados, acho que 2 ou 3 outros relatórios do governo britânico que tratam de problemas relacionados ao mundo digital, né? Então tem a questão da mídia, né, de jornalismo, do impacto de fake news e tal. Tem questão de proteção de criança, né? Aqui agora que eu estou me matando na questão, realmente eu não tinha pensado em português antes. Mas eu acho que esse relatório ele se insere num contexto um pouco maior, né? Então tem outras iniciativas que estão tratando aí do mercado um pouco mais amplas. Na questão da caixa de ferramentas do direito econômico,
Eu acho, como o Filipe comentou, talvez aqui no Reino Unido a distinção não seja tão drástica, entre direito regulatório e direito da concorrência, porque a gente tem esse mecanismo que fica no meio do caminho, que é a questão do market study com market investigation, e com base nele a gente pode intervir, às vezes pede, né, uma venda de ativos, por exemplo, mas a consequência do market investigation pode ser regulação, né? Então a gente pode recomendar medidas regulatórias para o governo. Então, talvez a gente não, acho que eu não tenho aqui a prática de fazer essa distinção de maneira tão drástica. Mas acho que com relação a esse mercado, qual foi o exercício que a gente fez, né, para chegar à conclusão de que era necessária a regulação? Primeiro foi olhar para a nossa caixa de ferramentas, né? O que a gente tem? Então, a gente tem o Market Investigation, que já é um poder bastante amplo, tem um controle de atos de concentração e tem um controle de conduta. E a gente chegou à conclusão de que nada daquilo ia servir o suficiente, né? Então, claramente, a caixinha não valia e a gente estava precisando de alguma coisa que fosse um pouco além. Uma coisa que eu acho que é bastante clara no relatório também é o reconhecimento de que esses são mercados muito dinâmicos, né? Que a gente não entende ainda completamente, e que acho que não faz sentido achar que a gente vai conseguir regular desde o começo, né? Então, acho que é uma coisa um pouco iterativa, né? De aprender como é que funciona, ver como é que o mercado está se desenvolvendo e tal. Por isso até que a proposta é que haja um Code of Conduct que não seja totalmente super prescritivo desde o começo, mas que ele vá se adaptando de forma que à medida que o mercado for se desenvolvendo também. Eu acho que complementando o que a Lucília falou, acho que, bom, 2 pontos. Primeiro, no Brasil, acho que tem essa tradição um pouco mais francesa de pensar o direito econômico como uma matéria, né, em que você olha. Se bem que eu não sei ainda, quando eu estava quase fazendo mestrado na USP, eu lembro que direito antitruste era parte de direito privado, que é uma coisa, que é uma visão meio americana, eu acho, do mundo também, que nos Estados Unidos você aprende antitruste como se fosse uma parte de direito privado e a regulação é outro mundo, e que você nem tem uma aula de... Eu, pelo menos, não vi nem em Chicago, nem na NYU, onde eu fui, uma aula assim de direito regulatório em geral, em que coloca tudo junto, como são as nossas aulas de direito econômico. Então, isso facilita a gente um pouco a pensar nisso como esse contínuo de possibilidades. Então, acho que isso é só uma coisa que eu acho que é particular e que é interessante. Respondendo a sua pergunta de uma forma um pouco mais específica, acho que a gente vê o framework como endereçando também outras questões. E aí, a pergunta é, você acha que tem duas coisas que impactam a resposta à sua pergunta. A primeira é uma questão de escopo mesmo. Então, é uma questão de o que você... Quando a gente diz perda de bem-estar, não quer dizer perda de bem-estar do consumidor definido, igual a Escola de Chicago, mas que é assim, não, efeito preço ou diminuição de quantidade no mercado específico. É muito mais uma coisa que prejudica, a gente vê que prejudica a sociedade como um todo. E se isso for uma coisa que você, no seu diagnóstico do problema, acredita que a competição pode ser suficiente para resolver, então, por exemplo, a CMA concluiu, como a Lucília falou, que, olha, uma questão de proteção de dados é que a falta de competição retira a opção dos consumidores e leva a maior extração de dados que deveria extrair. Isso é uma conclusão de que, se houvesse competição nesse mercado, teria menos extração de dados, o bem-estar teria sido recomposto, digamos assim, ou estaria num nível ótimo. Se isso for uma coisa que pode ser resolvida por um aumento da competição, é uma área em que potencialmente o antitruste pode ou não pode intervir, mas é uma área que está dentro, digamos assim, do escopo do antitruste. Tem várias práticas que a gente discute hoje no mercado digital, questão contra vício digital, por exemplo. É uma coisa que todas as empresas têm incentivo de explorar o vício, porque o vício aumenta preço e aumenta a demanda. Então, isso é uma área em que o aumento da competição não vai ser suficiente para resolver o problema. É uma área que então você já está meio retirando todo o aparato antitruste, indo muito mais para a área de regulação. Isso está um pouco no mandato legal e no escopo. E aí a segunda dúvida, que é um pouco mais complexa, que é o que a gente está vendo hoje, é que vários desses relatórios concluíram de que a rigidez da intervenção antitruste, então o fato de você normalmente exigir esse processo adversarial em que você haja uma conduta ilegal, que o cara pode apelar para as cortes de forma muito clara, e você tem uma estrutura de revisão muito grande, é um problema para a intervenção em mercados muito dinâmicos que tendem a se concentrar muito rapidamente e que esse processo, essas amarras de intervenção, do tipo de remédio que você pode impor, não são suficientes para endereçar por si só os problemas, a queda de bem-estar que a gente tem. Aí essa é uma segunda questão, ou seja, pode ter áreas em que mesmo o que você quer é um aumento da competição, mas as amarras do antitruste não são suficientes para que você restabeleça o bem-estar de uma forma clara.
E aí, nesse sentido, ou seja, mesmo numa área em que o escopo da competição é o foco, você poderia ter um foco numa regulação, uma outra forma de interação, em que você tem menos amarras, você tem mais poder de intervenção, que um pouco a CMA tem, que a Comissão Europeia agora quer fazer, de intervir com base, não falando, olha, essa conduta do Google foi ilegal, mas toda a estrutura do mercado como um todo é problemática, então vou ter que quebrar em 3, é o que eles fizeram com o aeroporto, inclusive, que é um mega estudo, que eu já li também, porque foi o primeiro paper que eu publiquei de competição em aeroportos. Então, acho que assim, essas duas variáveis de qual que é o escopo e se os remédios que a gente tem e as amarras jurídicas que a gente tem são suficientes para deixar de intervir, são as duas áreas que vai te deixar escolher entre antitruste e regulação. E eu acho que um pouco o que o nosso framework mostra é que essas seriam exatamente as variáveis de escolha dentro daquele contínuo de possibilidade quando você escolhe um ou quando você escolhe outro. Obrigada, Felipe. Obrigada, Lucília. Acho que as respostas esclareceram, assim, para mim, pessoalmente, alguns pontos da apresentação, mas também trouxeram muito mais do argumento que vocês têm, do material que vocês exploraram. Eu tenho outra pergunta, mas eu vou primeiro abrir para as perguntas da Juliana Medeiros e da Juliana Novaes, que se manifestaram no chat, que tem perguntas. Primeiro, Juliana Medeiros, você gostaria de fazer pergunta? Oi. Então, a última fala da Lucília me lembrou uma discussão uma vez que eu tive com os colegas que trabalhavam no Facebook, então eles estavam sendo um pouquinho parciais, né? Mas o argumento deles era que não tinha como você fazer uma quebra de concorrência em relação a redes sociais, porque elas seriam um monopólio natural. Ou seja, você entra numa rede social porque todos os seus amigos estão lá. Então, não daria, por exemplo, para você fazer uma concorrente do Instagram, porque ninguém usaria, porque todo mundo já usa o Instagram. Eu nunca engoli muito bem esse argumento, mas eu queria saber o que vocês acham, assim, porque eu acho que é interessante essa tendência de você ir aonde as pessoas estão justamente nesse sentido de redes sociais. Obrigada, Juliana. Vamos ouvir a pergunta da outra Juliana, e se mais alguém tiver para a gente responder em bloco. Juliana Novaes Camargo. Obrigada, Beatriz. Parabéns pelas apresentações, acho que foi um debate super interessante. Eu queria entender, na perspectiva de vocês, como vocês enxergam o papel da América Latina e das nossas autoridades antitruste nesse debate. Assim. Se dentro do cenário geopolítico vocês veem algum papel relevante que a gente aqui, como sul global, poderia exercer. Obrigada. Obrigada, Juliana. E eu vou pegar carona na pergunta da Juliana, porque era um outro ponto que eu gostaria de trazer para a discussão. No final da apresentação da Lucília, ela mencionou como a cooperação internacional e como a questão da advocacy internacional, de mostrar que há questões no mercado, é uma das prioridades da CMA. E eu acho que o fato de que, como trabalhos anteriores do Filipe ressaltaram, dezenas de outras autoridades ao redor do mundo publicaram relatórios sobre questões de mercados digitais, questões concorrenciais de mercados digitais, mostra que esse problema não é isolado, não é um problema que a CMA identificou, não é um problema que o Filipe identificou em Chicago. Acho que é um problema que várias autoridades, vários pesquisadores ao redor do mundo identificaram também. E até que ponto, considerando que essas empresas são globais, que a internet é global e que conecta, as empresas têm uma presença global, uma ação tomada por uma autoridade isolada, que não necessariamente se coordene com a autoridade de outro país, tem um efeito, ou tem limitações dos efeitos dos remédios, das soluções e das sanções impostas quando essas medidas não são necessariamente coordenadas globalmente. E aí, só para dificultar um pouco mais a pergunta, que não está difícil o suficiente, como se colocar nesse panorama, né, o papel da China, como um player que não necessariamente joga pelas mesmas regras que os outros mercados que a gente tem discutido aqui. Mas fica opcional a pergunta da China, só se vocês quiserem discutir, não precisa. Tá bom? Eu vou começar pelo Filipe agora. Obrigada, Filipe. Eu vou começar pela segunda pergunta e depois a gente pode discutir a primeira. Quando a gente lançou o Stigler Report, que tem uma parte de antitruste que as pessoas conhecem mais, tem um outro relatório que eu acho que as pessoas discutiram menos, que é um relatório sobre o papel dessas empresas como agentes políticos. Então, tanto como infraestrutura política, né, a área em que campanha política se dá, tem toda essa discussão de ser
está no Facebook, você não está fazendo propaganda no Facebook, você está fazendo propaganda errada e coisa do gênero. E o que eu acho que é interessante de ver o papel da advocacy nesse setor é o quanto essas empresas, exatamente por serem agentes políticos muito importantes, e eu acho que quem estiver interessado nesse tópico, eu encorajo que vocês leiam, é bem menor, tem umas 50 páginas, o quanto que isso coloca elas numa posição única de tentar influenciar políticas públicas de modo diverso. Então, eu acho que parte do que a CMA tem que fazer tanto advocacy e a European Commission tem que fazer tanto advocacy é porque se os Estados Unidos não estão juntos do processo de intervenção nesses mercados, vira uma guerra comercial que fica muito clara quando a França agora colocou impostos sobre as empresas digitais, né, taxou Google, Facebook, e o que o Trump retaliou contra o vinho francês, falou, não, vocês estão atacando aqui, o que a gente está fazendo é uma discriminação contra os vencedores americanos, não sei o quê. E nos Estados Unidos tem uma discussão gigantesca de falar, olha, que respondendo a sua pergunta da China, que é exatamente isso. O Zuckerberg, toda vez que alguém coloca o Facebook na parede, fala, olha, se não for a gente, vai ser as empresas chinesas. Então, vocês não podem intervir contra a gente, porque senão vocês estão só enfraquecendo os Estados Unidos como agente geopolítico e fortalecendo a China. Então, acho que parte do processo, esse processo de advocacy é exatamente isso. Para você ter uma mudança, você de fato conseguir ter o tipo de mudança que talvez você precise nesse mercado, você vai ter que convencer muito mais gente do que só o Reino Unido para conseguir ter uma intervenção real, porque o que a gente viu, a Austrália está tentando intervir de forma muito mais forte nesse mercado, a ameaça do Google e do Facebook é falar, olha, tá bom, então a gente sai daí, não vai ter mais Facebook e Google na Austrália. E é uma ameaça crível, eles já fizeram isso na Alemanha, fizeram isso na Espanha, fizeram isso em vários lugares. Então, acho que parte desse processo de convencimento é exatamente de falar, ó, vamos criar uma coalizão de países que podem endereçar esse problema, porque aí é muito mais custoso para as empresas saírem da Austrália, Europa, Brasil e sei lá mais onde, do que só saírem da Espanha. Entendeu? E isso leva, acho que um segundo ponto, que é o que a América Latina tem que fazer, né? Eu tenho uma visão meio diferente, talvez, de outras pessoas. Eu acho, pessoalmente, que o CAD tem problemas muito maiores para lidar do que o Google e o Facebook no Brasil. Acho que, assim, as intervenções do CAD no setor de tecnologia em fintech, em mercado bancário, você tem mercados muito mais concentrados, que são muito mais importantes para a economia nacional do que o mercado de plataformas específicas. E o Brasil, infelizmente, está tão atrás na corrida de inovação que a gente tem muita... Nosso problema aqui não é nem killer acquisition, nosso problema é não acquisition. A gente nem gera tanta startup para ser adquirida que o Facebook e o Google vão comprar. Então, eu acho assim, é importante para o CAD está trabalhando super bem, o pessoal super competente, acompanhar essa discussão e fazer parte do debate, exatamente porque a gente precisa dessa coalizão, mas eu não acho que seja o papel, eu posso falar do Brasil, não posso falar dos outros, das autoridades brasileiras, de terem isso no front da política de defesa da concorrência nacional, porque você tem tanto problema no setor financeiro, por exemplo, que impacta tanto mais gente, você tinha problema com o setor de construção civil, em várias outras áreas, tem a concentração impacta tão mais a vida real e o desenvolvimento nacional do que o Google e o Facebook fazem, que eu não acho que seja a linha de frente da política brasileira, mas isso é a minha opinião e eu não tenho nenhuma informação de insider, nada do gênero, só eu falando o que eu acho que seria o ideal para ser feito ou não. Obrigada, Felipe. Lucília. Bom, vamos lá. Se eu começar com a pergunta da primeira, Juliana, sobre que não tem como quebrar o Facebook, porque são monopólios naturais. Bom, eu acho que é verdade, né, até um certo modo, né? A gente constatou de maneira muito clara que o Facebook, a gente tem problemas de rede, né, os efeitos de rede, em que realmente você quer estar na plataforma social onde todos os seus amigos estão. E a gente sabe que tem várias outras plataformas hoje em dia que têm bastante sucesso, né? Então, sei lá, tem o LinkedIn, tem TikTok, tem Snapchat, não sei o quê. Mas, de forma geral, os usuários usam essas outras plataformas além do Facebook, né? Então, se eu uso o Facebook, eu uso alguma outra plataforma também, ou mais de uma. Então, a gente chamou o Facebook de uma plataforma must-have, né? Uma plataforma que realmente todo mundo usa. Mas a gente não acha que necessariamente não tem como resolver isso, né? Eu acho que um remédio bastante claro e não necessariamente muito difícil, nem muito custoso de ser implementado, é um remédio de interoperabilidade, né? Então, a ideia é que você possa navegar ou flutuar de uma plataforma para outra com muito mais facilidade, né? Então, você pode ter uma conta no Facebook, mas ter uma conta em outra plataforma, em outra, de forma mais fácil.
né? Então, por exemplo, se ficar mais fácil para você levar os seus contatos do Facebook para uma outra plataforma, você vai ser mais propenso a querer usar mais de uma, né? Da mesma forma, se você conseguir postar em mais de uma plataforma ao mesmo tempo, você talvez queira usar mais plataformas também. E daí, à medida que outras plataformas começam a crescer, o poder de mercado em si só do Google já diminui. Então, eu acho que sim, tem jeito, sim. Pode falar para o seu amigo no Facebook. A outra questão internacional, tem várias coisas aqui que passaram pela minha cabeça, mas fica uma situação um pouco mais complicada para comentar. Bom, como eu disse, eu acho que do ponto de vista de advocacy, né, realmente isso é uma coisa que a gente está investindo muito, a gente acha que a solução para esse problema é, sim, baseada em algum tipo de cooperação e consistência no approach, né, internacional. Mas eu queria só comentar um pouco da visão externa, né, daqui de qual que é a visão de uma autoridade estrangeira sobre o Brasil, já que talvez foi a pergunta aí do papel da América Latina. Eu trabalho no departamento de cartéis, né, então essa é a minha especialidade. E cartéis é uma coisa assim que a gente olha muitíssimo para a atuação do CAD. Não só eles têm tido muito sucesso, mas eles têm técnicas de investigação e de detecção de cartéis, assim, realmente invejáveis, e a gente aprende muito com eles. Então, eu acho que eu tendo a concordar com o Filippo, talvez, né, que talvez eles tenham outras preocupações além, né, não sei se o mercado digital é um mercado bastante importante, mas tem outras preocupações bem sérias também, mas só para dizer que a gente, enfim, aprende muito com eles em outros setores, pelo menos. Se eu puder fazer dois comentários. Primeiro, eu não respondi a primeira pergunta. Eu concordo 100% com a Lucília também. Eu acho que essa vai ser uma área em que quanto mais você acredita que essas são monopólios naturais e que tem muito pouco espaço para competição, mais você abre espaço para regulação, né? Porque exatamente a resposta é o aumento da competição ou não vai existir ou não vai ser eficiente. Logo, a regulação tem um papel crucial a desenvolver. E essa área de interoperabilidade, de fato, é chave, mas é exatamente uma área em que vai ser todos os detalhes vão importar muito. Assim. Todo mundo é a favor de interoperabilidade, e eu acho que a CMA fez o melhor trabalho e falou, olha, não é interoperabilidade de tudo, é interoperabilidade dos seus contatos, do cross-posting, e a gente sabe que isso é uma área muito sensível para o Facebook, porque teve uma empresa nos Estados Unidos há anos atrás, chamada Power Ventures, que fazia exatamente isso. Eles era tipo uma meta-rede social. Você acessava a Power Ventures e você tinha acesso ao Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, na época não existia, mas a ideia é que você tinha uma super rede social em que você postava em tudo. E o Facebook estava tão preocupado com isso que eles mataram a empresa com todas as armas que existiam no mundo. Eles acusaram ele de hacking, de fecharam acesso, foram direito criminal, tudo que eles podiam. Isso mostra um pouco o potencial que esse tipo de interoperabilidade tem. Mas também o problema é que a interoperabilidade impacta muito inovação. Então, as áreas em que, pensa telefonia tem 100% de interoperabilidade, você não tem quase nenhuma inovação em termos de conexão entre o dado de voz. Entendeu? Você vai ter inovação de você faz o VIP, via não sei o quê, mas não tem. A voz é a voz, ponto final, meio nesse sentido. Isso é em grande parte em função da interoperabilidade, porque quando você trava o mercado, você permite ele evoluir menos. E como esses são mercados que evoluem muito rápido, desenhar exatamente qual o grau ideal de interoperabilidade é exatamente a discutindo na apresentação. Você vai ter muito tentativa e erro. Você vai começar um pouco, aí você vai estar um pouco para cima, um pouco para baixo, porque é o custo, não sei o quê. Isso é uma área que a regulação vai ter um papel muito grande a desempenhar, porque as autoridades da concorrência não estão tão bem aparelhadas ainda para fazer esses trade-offs de desenho de API, que é uma coisa super difícil de ser feita, que você vai ter que fazer. Só para dizer uma coisa, Felipe, complementando o que você disse, eu esqueci de fazer um paralelo aqui interessante sobre uma experiência que a gente teve no Reino Unido, que é a questão do Open Banking, né, que foi um remédio também resultante de uma investigação de mercado, que a gente fez investigação sobre o sistema bancário, e um dos remédios foi a introdução de Open Banking, que é um mecanismo para você realmente resolver exatamente a questão da interoperabilidade das informações do consumidor, né? No caso seriam pequenas empresas, para fazer com que fique mais fácil que os bancos concorram para ganhar a conta do cliente. Como é que eles fazem isso? Eles têm uma informação maior sobre crédito, né? Sobre as características daquela empresa e tal. Então, acho que a gente vai olhar para essa experiência do Open Banking, ver o que funcionou e o que não funcionou para, de repente, usar aqui. Mas é uma experiência que a gente acha que teve um sucesso, né, não é perfeita, mas teve um sucesso importante
para melhorar a concorrência do sistema bancário aqui no Reino Unido. E se eu puder só acrescentar, de alguma forma, alguma interoperabilidade no sistema bancário está sendo implementada no Brasil agora, com o Pix, que eu não tenho informações de como funciona e como a decisão foi formada, mas pela descrição do funcionamento, me parece que foi de alguma forma inspirada no sistema Open Banking do Reino Unido também. É uma forma de quebrar essa barreira, usando tecnologias digitais e não plataformas digitais para quebrar essa barreira no sistema bancário, que de fato, como o Filipe ressaltou, é um mercado bastante concentrado no Brasil. Eu estou consciente do tempo, e eu sei que as pessoas, principalmente quem está no Brasil, estão perto do horário do almoço, e é sempre difícil competir com o almoço. Então, eu queria saber do Filipe, da Lucília, se eles gostariam de fazer alguma consideração final, algum comentário final, mas da minha parte, só queria realmente agradecer muito a oportunidade. É muito raro ter a oportunidade de dialogar com pessoas que estão estudando a mesma coisa que eu estou estudando, e de uma forma tão cuidadosa, tão aprofundada, então é um privilégio mesmo estar aqui. Obrigada, muito obrigada de verdade pelas apresentações e pelo debate. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, algum de vocês. Não, só agradecer também a oportunidade e o convite. E é bom te conhecer agora, pela primeira vez, acho que a gente se falou mesmo ao vivo, Bia. Obrigada. Agradecer também a oportunidade, o convite. Acho que você, o Diogo, a Carol, é um prazer poder falar. Estou super à disposição para discutir mais. Quem quiser discutir, também, por favor, mande e-mail, qualquer coisa. E agradecer a Lucília e a CMA também. O trabalho deles é muito bom. Quando a gente lançou o Stigler Reports, todo mundo caiu matando. Todo mundo não. Um monte de gente adorou, mas um monte de gente caiu matando, falando: vocês não tem dado nenhum, não tem nada para justificar as evidências. Mas não, tem 300 páginas e 1.200 notas de rodapé, se isso não é dado suficiente. Mas eles falavam: não, mas e os dados das empresas? A gente falava: olha, a gente não pode conseguir, não tem acesso aos dados das empresas. As empresas são uma caixa preta de forma deliberada, não é uma coincidência. O Facebook não está processando os pesquisadores do NYU hoje porque ele acha que tem obrigação de processar. Ele está processando porque ele não quer que a gente saiba o impacto que eles têm nos diferentes mercados. Então, o relatório da CMA foi brilhante nessa área, acho que o que a Lucília mostrou, de abrir um pouco a caixa preta. Hoje em dia, todo mundo que fala isso, você fala: não, vai ler as 1.300 páginas da CMA e depois você lê, a gente pode discutir de novo. Então, acho que isso foi um serviço à comunidade mundial, acho, relatório. Então, agradecer isso também. Super obrigado pelo trabalho. Obrigada. Muito bem. Professor, pessoal, muito obrigado. Lucília, Filipe, Beatriz, foi excelente essa discussão que Não me ouvem? Não? Sim? Tá bem. Eu estava só com algum probleminha aqui com o meu microfone. Eu queria, então, agradecer imensamente a Lucília, ao Filipe, a Beatriz. A gente poderia ir bem mais longe com essa conversa, mas a gente se comprometeu aqui com um certo teto, com os nossos convidados e com a nossa convidada e com o nosso convidado, e também com os alunos e as alunas do curso de Direito Econômico. Então, infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse evento, mas mais uma vez eu quero manifestar a imensa gratidão da Faculdade de Direito da USP, do Grupo Direito e Políticas Públicas, a vocês que, com tanta dedicação, cuidado e mesmo carinho, retornaram aqui, no caso da Lucília, a São Francisco, e no caso do Filipe, fizeram uma visita muito bem-vinda à Faculdade de Direito da USP. Prazer te conhecer, Filipe, a gente não se conhecia ainda, muito obrigado. E um imenso obrigado a você também, Bia, por ter cuidado, né, de todo o processo de organização, junto com a Carol, comigo. Foi muito importante a gente ter feito esse evento. E eu queria dizer que este foi o último dos eventos deste semestre do Grupo Direito e Políticas Públicas, que vai continuar com as suas atividades em torno de temas relevantes como esse, no ano de 2021, ainda que isso seja necessário fazer remotamente, através da internet, por conta da circunstância que persiste. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado. Alunos e alunas de Direito Econômico, a gente se vê na próxima terça-feira, no nosso link usual, na nossa sala de aula usual, para a gente encerrar o nosso curso com chave de ouro. Um grande abraço para todas e todos. Luli, Filipe, um abração e muito obrigado a vocês. Tudo de bom.
Obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado a vocês.